Professoras e professores, técnicos administrativos, estagiárias, estagiários, demais membros da comunidade acadêmica, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é André Luiz, sou jornalista e coordenador de jornalismo e conteúdo do Cefet-MG. A partir de agora, damos início ao webinário Saúde Mental e Ensino Remoto Emergencial. Ensinar e aprender em tempos de incerteza. Esta é mais uma ação que integra a Semana de Acolhimento do Cefet-MG. A Semana de Acolhimento do Cefet-MG tem por objetivo proporcionar uma acolhida mais afetiva e efetiva a estudantes, professores, técnicos administrativos e demais membros da comunidade acadêmica do Cefet-MG. Para ficar por dentro de todas as atrações da Semana de Acolhimento, acesse a programação no site www.cefetmg.br. Pois bem, para conduzir nosso debate, convido agora o psicólogo Matheus Bocardi, que é membro do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor do Cefet-MG. Matheus é terapeuta cognitivo-comportamental e mestre em psicologia. Olá, Matheus, bem-vindo, fique à vontade para dar início ao nosso debate. Oi, pessoal. Prazer estar aqui conduzindo esse painel, esse debate. Dizer que é uma experiência nova para mim também, né? O tema aí, a incerteza no ensino remoto emergencial. É também uma incerteza aqui para mim na condução, né, online dessa atividade. Dá para entender um pouquinho da apreensão, da angústia, né, dos professores, dos colegas aí que estão conduzindo seus trabalhos de forma remota, aqui na presença ao vivo, né, é uma coisa realmente nova, e ao mesmo tempo que eu estou falando aqui na tela, estou me vendo, estou vendo só a mim e a Maiara, eu estou falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Eu consigo imaginar aí um pouquinho do que os colegas estão por implementar aí ao longo desses próximos meses, e já me solidarizo aí com todas essas emoções advindas dessas novas tecnologias aí no cotidiano do ensino, né, do trabalho remoto, administrativo e técnico também, e com prazer aqui inicio os trabalhos, passando então a palavra para os nossos convidados. Eu vou chamar primeiro a professora Fabiola Fátima Boni Souza Murad. A professora Fabiola é professora universitária da Faculdade Promove, supervisora de estágio e clínica, psicóloga clínica humanista existencial, psicopedagoga, hipnoterapeuta, pós-graduanda lato sensu em psicologia clínica humanista fenomenológica, graduada em psicologia pela Universidade Vale do Rio Verde, psicopedagoga clínica institucional, numa perspectiva inclusiva, ministrado pela Unidade de Gestão de Pós-Graduação do Centro Universitário do Sul de Minas, UNIS-MG. Né, a professora Fabiola, então, com um currículo vasto, aí, com experiência tanto teórica quanto prática, vai falar um pouquinho da experiência dela para nós nessa modalidade recente aí de ensino remoto emergencial, que se diferencia daquele ensino online, daquele ensino EAD tradicional, né? Na verdade, nós estamos enfrentando aí um momento único, um momento de angariar esforços para produzir aí uma forma de ensinar e de aprender que é emergencial mesmo, né? Ela não tem precedentes aí, necessariamente no ensino EAD. Ela é uma coisa que é diferente e exige aí de nós habilidades para nos adaptar. Né? Então, passo a palavra para a professora Fabiola. Professora, muito prazer, seja bem-vinda, a palavra está com você.
Olá, gente, tudo bom? Bom, nesse tempo de pandemia, né, está trazendo muitas emergências para a gente. Uma dessas emergências que a gente pensava que ia ser algo que ia ser construído devagar, com o tempo, né? Essa maneira nova de ensinar, né, de educar. A gente achou que seria uma coisa que ia gradualmente acontecendo, e através dessa pandemia, tudo aconteceu muito rápido, né? E assim, as experiências que eu estou tendo, né? É tão difícil, acho que a primeira coisa que a gente pensa, que a gente está acostumado a essa aula presencial, a ter contato com as pessoas, né? E quando, depois, vamos dizer assim, de 10 anos dando aula, aí a gente encontra com essa nova maneira de educar, essa nova maneira de enxergar a educação, né? O ensino não só no Brasil, mas no mundo. E aí a gente assusta, né? Assim, como que vai ser? Como que vai ser que a gente vai receber isso? Como que a gente vai aprender a lidar com isso? Porque a gente tem toda uma experiência vasta, presencial, e aí como que a gente vai fazer online, né, remoto, e com todas as dificuldades que a gente tem, né, com a tecnologia, porque a gente foi inserido nela, né, é diferente da geração que já veio nela, né, já estava necessariamente pronto. E aí surgem várias dúvidas. Uma delas é entender o porquê a dificuldade dos alunos de aderir a essa educação remota. Porque é uma das coisas que a gente está vendo bastante. Porque a gente pensa assim, eles estão todos inseridos dentro da tecnologia, eles adoram ficar o tempo todo no WhatsApp. Por que eles estão tendo tanta dificuldade de acessar, de assistir às aulas? Aí tem várias hipóteses que a gente pode pensar, e uma delas, a qual eu, né, particularmente, estou observando, é o seguinte: a internet para a gente é algo para distrair, divertir, e aí cansou, a gente sai, vai fazer outra coisa, muda, né, a página, muda o site, muda necessariamente aquilo que está entediando a gente. E na educação, né, na aula você tem que ficar ali. Outra coisa que eu vejo também, que os alunos, isso aí já é um olhar dos alunos, né? A dificuldade que eles estão tendo de ficar online, de participar, né? E eu falo bem para eles assim, vocês só estão replicando o comportamento que vocês já têm presencial, né? Só que agora não tem a vigia, né? Não tem o professor olhando, o professor mandando você sair do WhatsApp, o professor mandando você voltar para a sala de aula, agora fica por tua conta. E aí, voltando para nós, professores, o que necessariamente mais me assustou no começo é falar para uma tela, tá? Que é o que acontece. Se eu vou falar para uma tela, como é que vai ser essa interação com os alunos? Ainda mais eu que gosto muito dessa interação com os alunos. As minhas aulas eu gosto muito de ter debate. E aí eu fiquei com todo esse receio de como que ia ser a recepção dos alunos com isso. Tá? E aí as primeiras semanas sempre são muito estranhas, sabe? Já aconteceu de eu estar com salas super cheias e já aconteceu de não ter ninguém na sala. E é complicado, tá? Mas, à medida que a gente vai se adaptando a essa nova modalidade de educação, a gente vai vendo a demanda de cada sala, a demanda de cada instituição, e aí acontece que a gente vai acertando esses pontos. Então, assim, a gente terminou o semestre passado na remota, e a gente está começando agora. Está tendo alguns ajustes, um ajuste, vamos dizer assim, é a plataforma. A nossa é diferente de vocês, aí, e um estranhamento para mim também isso, são plataformas diferentes. E esses novos rumos da educação trazem segurança porque a gente não sabe como que vai transmitir esse conhecimento, se a gente está passando esse conhecimento de uma maneira legal para esses adultos, esses estudantes absorverem isso, né? E aí, o que eu faço? O que eu utilizo? Como que foi? A minha maior insegurança foi essa, de eu estar falando para uma tela e como necessariamente eu vou transmitir esse conhecimento. E aí, eu montei a minha aula, na minha primeira aula, eu montei a minha aula normal, tá? De eu chegar e falar, né? De debater.
E aí eu senti que eu precisava de mais recursos, porque, assim, fica, às vezes, até cansativo para um aluno ficar 1 hora e meia escutando ou vendo numa tela. E aí ocorre, às vezes, a gente ter 3, 4 aulas, né, da mesma disciplina no mesmo dia. E aí eu já coloco para vocês que necessariamente é quase que impossível você ficar esse tempo todo, porque é totalmente diferente de presencial com o remoto. Uma das diferenças é essa, não tem como você ficar todas as aulas, tá? Então, vocês têm que se acalmar um pouquinho nisso, porque no máximo 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da interação que o aluno vai fazer com você. O legal que eu vejo nessa educação remota são os recursos que a gente tem. Por exemplo, hoje eu vejo que a minha aula fica muito mais interativa e muito mais rica de conteúdo, porque eu busco vídeos na internet, eu busco entrevistas, eu coloco tirinhas, trago assuntos que necessariamente condiz tanto com o tema e com o que está acontecendo na semana. E eu vi que a aula fica mais interativa, porque a gente pode usar esses recursos no meio da aula. Slides, vídeos, entrevista, trazer pessoas de fora para participar junto. Então, isso acaba construindo um ambiente muito mais rico de educação, de conteúdo, do que necessariamente a aula presencial. Outra coisa também que eu observei a gente tem que ficar um pouquinho mais relaxado, sabe? Sair um pouco dessa figura meio que austera do professor, apesar de eu não ter nem um pouquinho esse perfil, mas a gente já chega, já começa a dar aula, já escreve no quadro, já põe o slide. Na remota é totalmente diferente. Eu falo que eu começo falando um pouquinho de como que foi a semana, pergunto como que foi a semana de cada um, pego, às vezes, alguma coisa que aconteceu durante a semana e a gente começa a conversar para deixar uma coisa mais relaxada, mais tranquila, os alunos sentirem essa coisa que não estão escutando, vamos dizer assim, um podcast, não estão vendo um vídeo qualquer, está tendo uma interação aí. E aí, a partir daí, eu começo devagarzinho a inserir o conteúdo da aula. Eu deixo aberto para as pessoas participarem, tanto no chat, como abrir o microfone para falar, tá? E aí, vocês, à medida que vocês vão se adaptando a essa nova maneira de educação, vocês vão vendo qual que seria o melhor e mais adequado para vocês e para a turma, porque também tem o perfil, né? Uma das dicas seria essa, de você analisar o perfil do teu aluno, se é adolescente, se é jovem adulto, se é adulto mesmo, terceira idade, seja qual for as pessoas que vocês vão direcionar o ensino, observar qual que é a demanda, qual que está sendo toda essa dificuldade. A gente pode procurar isso em artigos que estão surgindo, né, em entrevistas que estão surgindo, e pode também fazer o processo mais fácil de conversar com esses alunos e colocar à disposição para eles falar quais que está sendo os receios, os medos dele, por que não estão sendo motivados a acessar, né, e qual que é a dificuldade disso. E aí a gente tem que entender que o EAD e o ensino remoto é diferente, porque o EAD simplesmente a gente coloca toda a atividade que tem que fazer lá e dá um prazo para esse aluno. O remoto não, a gente tem que estar ao vivo com ele, conversando. É lógico que a gente grava, né, as aulas, é uma das questões lá, porque às vezes a gente está tendo dificuldade de acesso à internet dos alunos, porque alguns têm a internet bem limitada, então a gente grava e disponibiliza um vídeo da aula para eles. Então, está sendo algo que está sendo produzido e construído de uma maneira muito rápida, e às vezes até assusta para nós, né? Mas eu falo que seria, assim, algo que iria acontecer, seria iminente, né? Eu acredito que os estudos, com o tempo, vai começar a ter uma boa parcela de remoto, tá? E uma boa parcela presencial.
e eu acho que a gente tem que fazer toda essa adaptação, porque faz parte da maneira como que a gente lida, da internet, das redes sociais, das relações que a gente está tendo hoje em dia socialmente, né? Mais alguma coisa que vocês precisam saber, que vocês queiram que eu fale dessa minha experiência? Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat aqui que eu respondo. Quero, então, agradecer a professora Fabíola pela excelente fala, pelas contribuições. Eu tenho certeza que os nossos espectadores aí do chat estão curiosos para perguntar, e nós coletaremos as perguntas e procederemos com as respostas, né, com o debate ao final. Então, professora Fabíola, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você queria falar alguma coisa? Olha como que é. A gente tem que começar vamos dizer assim, a acalmar essa nossa ansiedade, igual eu fiz a pergunta, né? Aí a gente fala assim, mas será que ninguém vai perguntar? Será que ninguém vai coisa? Será que ninguém está me ouvindo? Isso é normal, é só um tempo, né? Porque às vezes é internet, velocidade de internet, né? E às vezes também é a dificuldade das pessoas pegarem esse ritmo, né? Então, a gente tem que ter essa calma, essa paciência. Não é porque as pessoas, às vezes, não interagem com a gente, os alunos não vão fazer isso, quer dizer que eles não estão antenados. Eu também estava aqui na expectativa. Será que eu entro? Será que eu não entro, né? É bem assim mesmo. Mas aos poucos a gente vai entendendo, né, professora? Muitíssimo obrigado. Nós, com certeza, já nos enriquecemos bastante com essa sua fala inicial, e cordialmente pedimos que você, então, retorne, permaneça aí em stand-by e retorne ao final para a gente debater um pouquinho mais. Tá Certo? joia. Tá bom. Muito obrigado. Nós recebemos aí de alguns colaboradores, né, alguns professores, servidores do Cefet-MG, perguntas ensejantes de debate, né? E só para introduzir a fala do professor João, que eu já vou chamar, essas falas englobaram desde questões técnicas, né, que essa mesa não vai ser capaz de, esse painel, né, e a mesa posterior não vão ser capazes de responder, até demandas de angústia, medo, né, propriamente do ponto de vista psicológico, que a gente consegue debater um pouquinho melhor aqui, né. Basicamente, a incerteza, a necessidade de controle, a expectativa sobre o próprio desempenho, né, que foram relatados ali, são fatores limitantes, né? A própria professora Fabíola comentou que é importante, né, a gente abaixar um pouco a guarda, né, nos colocar aí no papel de mais horizontalizado, né, socializar as próprias dificuldades, as próprias limitações também, que isso tudo nos aproxima do nosso público-alvo, né, aqui no caso, em especial, os docentes. Mas quesitos e questões já levantadas aí previamente serão melhores, mais bem explanadas ao final do debate, e por hora eu chamo o professor João César de Freitas Fonseca, né, também com um currículo vasto aí. Ele é graduado em psicologia, especialista em gestão de recursos humanos, mestre em psicologia social, doutor em educação pela UFMG, professor adjunto na Faculdade de Psicologia da PUC Minas, onde faz atualmente seu pós-doutoramento. Professor colaborador no programa de pós-graduação em psicologia da PUC Minas, servidor técnico administrativo da UFMG, responsável pela implantação da assessoria de recursos humanos na Escola de Engenharia da UFMG. Atuou como pró-reitor
adjunto de recursos humanos da UFMG, coordenador do Serviço de Atenção à Saúde do Trabalhador também da UFMG. Então, convido o professor João Fonseca para que tome o seu espaço, e já adianto, né, tem experiência de gestão, de docência e técnico administrativo, né, bem pertinente aqui para nós. Muitíssimo obrigado, a palavra é sua, professor. Bom dia a todos e todas, é uma satisfação poder participar desse momento. Quero começar agradecendo a equipe organizadora, o Cefet, na pessoa aí da colega, amiga Salete, integra o Núcleo de Saúde do Cefet, e para mim é uma satisfação muito grande, mesmo porque eu sou diretamente interessado. Eu tenho uma sobrinha que atualmente é aluna do Cefet, então eu sou muito interessado que vocês consigam, como instituição, dar prosseguimento à atividade na missão de vocês no campo educacional. Vou pedir desculpas, porque de vez em quando a nossa atividade vai sofrer algumas intervenções externas que estão para além do meu controle, como alguns ruídos, né? Um cachorro que late, um carro que passa, e a gente não consegue isolar totalmente isso, mas, como bem disse a Fabíola me antecedendo, são circunstâncias que nós vamos aprender a lidar. O professor Francisco Antunes Lima, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Engenharia de Produção, ele, num webinar, semana passada, se eu não me engano, na UFMG, preparando as pessoas exatamente para a volta, ele fez um comentário muito interessante, depois eu cumprimentei. Ele disse o seguinte, ele estava se referindo, evidentemente, a todas as instituições de ensino, se as universidades, todas as instituições de ensino, que sempre se colocaram na função de ensinar, se elas estiverem dispostas a aprender, essa pode ser uma excelente oportunidade. E ele desenvolveu com uma maestria que eu não vou saber recuperar, mas o argumento-chave é esse, né? O momento que nós estamos vivendo é um momento de grandes oportunidades de aprendizagem, até para que sobrevivamos a esse momento e aos desafios que ele nos traz, né? Particularmente na questão do ensino remoto, né? Hoje nós estamos aqui para falar disso, voltado aí para o público, especialmente para o público docente. A primeira contribuição que eu acho que pode ser relevante é a gente entender, a gente destacar, eu tenho chamado bastante isso, chamar o trabalho para a categoria central de análise. Isso eu acho que é muito importante, né? Porque não é só o João, a Fabíola, a Laís ou o Luiz, né? Nós estamos falando agora de pessoas que têm que fazer o seu trabalho, que vinham fazendo esse trabalho por vários anos, a Fabíola bem colocou isso, e de repente elas vão ter que se reinventar, porque a circunstância não permite que seja feito da mesma forma. Então, nós temos que estar dispostos ao aprendizado. Para aprender, seria muito interessante, a gente tem alguns pisos teóricos que nós não vamos, sei que até compartilhados por vários colegas do Cefet, nós trabalhamos com a visão sócio-histórica de Vygotsky, então devemos tentar levar as pessoas até aquela zona de desenvolvimento proximal, onde elas consigam desenvolver suas próprias habilidades e competências, mas talvez a gente pudesse pensar, se não tem receita, não tem, né? Isso é claro, não tem, porque quem de nós viveu a pandemia, mesmo pegar a gripe espanhola, se tiver um remanescente, esse momento da gripe espanhola, ninguém falou de ensino remoto. Então, nós estamos vivendo uma coisa inédita, original. E aí, a nossa saída qual que é? É criar. Nós temos que criar, testar. A criação, ela exige da gente uma capacidade importante de refletir sobre o que nós estamos criando, né? E talvez, se não tem receita, talvez alguns princípios que a gente pudesse observar. Um deles, o ensino remoto e, particularmente, a videoconferência, que é um elemento importante do ensino remoto, ela é profundamente desgastante. Colegas europeus que já
estão à frente, alguns núcleos até na China, nos Estados Unidos também, mas eu estou me lembrando aqui de um grupo italiano. Inclusive, está publicado, se eu não me engano, no portal do El País, porque as videoconferências nos cansam tanto, são tão desgastantes, né? Trazem alguns elementos ali importados de pesquisas, né? Um deles, gente, a falta do feedback, a comunicação que nós estamos fazendo, ela passa, que antes era tridimensional, agora ela passa a ser bidimensional. Você tem a altura, tem largura, não tem profundidade, e os outros complementos, o cheiro, a voz, e é muito interessante que isso nos é negado, né? O aluno nos nega isso. A gente vira e fala assim, abre a can, cria aquele silêncio mórbido, né? Uma colega minha estava dizendo, ela está vivendo a interessante, colega docente, está vivendo a interessante experiência de ser também aluna, está fazendo uma graduação que eu não posso nem dizer, porque senão os alunos vão identificá-la, e ela não quer isso, né? E ela estava dizendo que no grupo de alunos do WhatsApp, durante a aula, os alunos falando assim, gente, alguém abre a can, coitada da professora, ela já pediu 3 vezes, eu estou morrendo de dó dela. E ninguém abria, né? E a colega, inclusive, dizia, olha, não é uma professora detestada pelos alunos, mas os alunos nos negam isso. E ao nos negar isso, eles têm uma série de... Nós não temos a menor pretensão de querer tentar relacionar todos os motivos pelos quais eles nos negam, alguns pelos... Mas sabemos que alguns são por circunstâncias objetivas. Olha, eu estou sem microfone. Vocês sabem que o preço dos insumos tecnológicos, né, disparou. Uma câmera hoje, ela custa, sei lá, 3, 4 vezes o que custava. Alguns sim. Outros, por os motivos mais diversos, né? O constrangimento de ter que expor o ambiente doméstico, o barulho, ou o próprio espaço, né? As dificuldades, inclusive, de ordem, às vezes, subjetiva, tem vergonha da própria voz, né? O medo de falar, e aquilo ali, uma coisa é eu falar na sala, falou, passou, e outra coisa é isso ficar gravado, né? Então, é uma série de motivos pelos quais os alunos nos negam isso. Algumas estratégias, a Fabíola comentou, eu vejo alguns colegas desenvolvendo estratégias muito interessantes, mas um princípio geral que tem que ser pensado. A videoconferência é realmente cansativa, ela exige um nível de atenção que na sala, no momento presencial, ele é suprido de outras formas, através de outros estímulos, e no nível virtual a gente não recebe esses mesmos estímulos. E simplesmente pedir, provavelmente vai dar um nível baixo de resultados, né? Então a gente tem que tentar criar formas de fazer com que eles participem, sim. Uma estratégia que a gente tem visto dar certo, eu já utilizei, mas dá certo com algumas turmas, com outras não, é convidar alguns alunos, aproveitar o potencial que alguns têm, alguns não têm esse constrangimento e abrem, fazer perguntas dirigidas ajuda bem, né? Então aquele aluno, aquela aluna, você chama, às vezes fica o constrangimento de que um ou outro deixa a câmera mesmo, faz o login e sai da sala, já virou até meme isso, né? Mas chamar pelo nome pode ser uma estratégia interessante, né? Sabendo, gente, que nenhuma dessas estratégias vai funcionar para todos, né? Então, atribuir tarefas para a aula seguinte, pedir que na próxima aula as pessoas e os grupos se manifestem, tragam, também é interessante, né? São estratégias visando atender aquele primeiro item, que é uma dificuldade ou uma resistência, eu não gosto do termo resistência não, porque fica parecendo uma coisa de má vontade, mas a restrição de que eles participem. Aumentar a participação é interessante. E, ao mesmo tempo, reconhecer as limitações para que isso aconteça, tá? Fabíola já colocou um ponto muito importante, que o tempo de aula é diferente, o
tempo da aula, usualmente, principalmente se for videoconferência, será um tempo menor, né? Usualmente, porque fica cansativo pelos motivos que eu acabei de expor. É muito importante que o professor esteja atento ao perfil da turma. E aí tem um elemento que é claríssimo, turma. E óbvio que ele já existia antes da pandemia, mas agora ficou disparado. A diferença de gênero. Mulheres têm muito mais dificuldade de lidar com a organização disso, do espaço remoto, do ensino remoto, para conciliar com suas próprias atividades, inclusive, às vezes, profissionais e domésticas. Nós somos uma sociedade machista, nós não conseguimos, nós homens, agora estou falando, fazendo recorte de gênero, assumir esse lugar, né, e não sei nem se todos tentamos, essa é outra discussão, né, mas um estudo do IBGE recente aponta que as mulheres, de forma geral, se ocupam do trabalho doméstico em torno de 10 horas a mais por semana do que os homens, né. Falar 10 horas até que não é tanto, se dividir de segunda a sexta, dá 2 horas por dia também, né, é um tanto, se você pensar que nós estamos falando que elas são 20 horas e os homens são 10 horas, estou arredondando os números, né? Ou seja, as mulheres ocupam o dobro de tempo do que os homens. Então, é importante ter isso em consideração, ter isso em mente, né? Isso é um elemento que precisa ser pensado, tá? Conhecer, ver o gênero, ver recorte de classe, né? Obviamente, isso é fundamental. Obviamente, os conteúdos, né? Algumas matérias, eu dou aula de disciplinas que às vezes são muito teóricas e algumas que têm um conteúdo prático. Por exemplo, orientação profissional. E eu não consegui, a orientação profissional tinha uma prática subjacente. Os alunos, no semestre passado, não puderam fazer as práticas devido ao distanciamento social. Então, e aí eu inventei, falei, olha, vocês vão fazer uma entrevista sobre, uma adaptação limitada, né? Mas que impõe e estão convocando a gente aí, o que nós vamos poder fazer com a expectativa de que o isolamento, o distanciamento social se prolongue, né, como medida sanitária necessária. Então, a questão das dificuldades do sistema remoto, a questão de conhecer o perfil e, principalmente, acho que assim, a ideia que eu não queria fechar sem falar disso, né, da gente se conhecer. Eu acho que isso é fundamental. E nós, como professores, às vezes a gente, como qualquer operador, como qualquer trabalhador, né, a gente desenvolve estratégias para fazer o que a gente tem que fazer, e a gente tinha pouco tempo para fazer essa reflexão. E aí eu queria dar uma sugestão que é fruto da experiência, também fruto de uma análise. Nós temos um grupo de pesquisa, psicologia, trabalho e processos psicossociais, que tem se dedicado a isso, a esse tema. Se a gente está dizendo, é importante que esse professor e essa professora olhem para si mesmos e tentem se localizar, ver o seu espaço, o seu corpo, a sua vida, e tentem, né, não se deixem simplesmente atabalhadamente, olha, eu tenho que ir, vamos embora. Tem uma estratégia que eu acho que é interessante, eu queria finalizar minha fala no primeiro momento com ela, que é investir no coletivo de trabalho. A experiência coletiva, ela nos ensina muito. Um rápido depoimento. Os grupos de WhatsApp proliferaram, né? Se eu dou aula em 5 cursos, eu tenho 5 grupos de WhatsApp, um para cada, né? E às vezes até mais de um. E eu notei, vale a pena, eu vou tentar até escrever alguma coisa sobre isso, assim que tiver tempo. Alguns grupos ficaram fechados, só o administrador posta. Por quê? Porque ninguém está aguentando aquela enxurrada de mensagens, né? Inclusive de experiência de outros grupos, que nós já aprendemos. O grupo familiar, a mensagem
do partido político, do futebol, enfim. Então, alguns grupos só o administrador posta. E outros grupos deixaram aberto. Gente, e olha que eu não sou o maior defensor do grupo do WhatsApp, viu? O benefício que os grupos abertos estão trazendo para acelerar e potencializar a aprendizagem dos professores é uma coisa fantástica. Evidentemente, você tem que fazer o trabalho consigo mesmo. A Fabíola foi muito feliz na colocação dela, de desenvolver algumas habilidades que talvez não tivessem tão desenvolvidas. Tolerância. Aquele colega que posta um negócio que não tem nada a ver. Outro dia, os colegas começaram a divulgar a foto do primeiro emprego, da carteira do trabalho, né? Um momento de lazer, como a gente teria na sala dos professores, sejamos francos, mas que, para alguns, talvez incômodo, mas que, cujo, talvez, o prejuízo do tempo que a gente vive tão pressionado não chega nem perto do benefício trazido pela aprendizagem coletiva, pessoas ensinando como que divide uma turma em grupos dentro do Microsoft Teams, por exemplo, né? Então, eu encerro por aqui, estou à disposição, vamos para o debate, que é interessante a gente ouvir as perguntas e talvez a parte mais rica. Muito obrigado pela oportunidade. Professor João, muitíssimo obrigado pela excelente exposição, compartilhamento aí, tanto de teoria, de técnica, quanto de prática, né? Dessa vez eu já fui mais esperto, entrei aí mais rápido. Peço que você fique e para a gente proceder com o debate, né? E a professora Fabíola sinta-se à vontade para voltar, viu, professora? Ótimo. Já pegando o gancho aqui da sua fala, professor, e tentando passar a bola para a professora Fabíola, foram, dentre os vários pontos aí que você tocou de forma muito técnica, né, nesse pouco tempo que nós tivemos, né, dada a densidade aí do seu conhecimento, você citou a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky e a necessidade de trazer o coletivo à tona, né? Dá para perceber, talvez eu esteja enganado, mas pela experiência e pelos relatos que nós temos ouvido, que esse é um momento de desamparo. E zona de desenvolvimento proximal é amparo, né? É estar perto, né? É desenvolver com, né? E deixar que se desenvolva também autonomamente. Mas é apoio, é amparo, né? E na coletividade tem esse amparo, né? Então, professora Fabíola, na sua experiência, passando a bola para você, na sua experiência teórica e prática, como você tem visto essa sensação de desamparo nos professores e se tem, assim, alguma vulnerabilidade específica, né? Aquela pessoa que se exige mais, que se sente mais responsável e corresponsável, se tem alguma vulnerabilidade específica para que esse momento seja mais angustiante, né? Se você percebe diferenças individuais entre os professores e que dica que você daria, assim, para pessoas que estão se sentindo especialmente desamparadas? Por favor. O que acontece, né? Como é tudo muito novo, dá medo, dá essa ansiedade de a gente não saber como que a gente vai lidar com isso, né? E aí vai de cada um vai achar um jeitinho. Por exemplo, aqui, olha, o site está aqui com perguntas. Aí o que eu faço, mais ou menos, para fazer com que diminua também essa ansiedade minha e do aluno, né? Eu pego, olho, falo o nome da pessoa, leio a pergunta e respondo. Vamos supor que, eu vou dar um exemplo aqui, a Maria Salete me perguntou aqui quais são as estratégias para reduzir esse estresse natural, né, do trabalho diferente. Cada um vai achar uma maneira de relaxar.
Eu acho que as primeiras vezes vai ser sempre muito mais tensas, muito mais complicadas, mas tem que desconstruir, eu acho que seria essa palavra, desconstruir todo esse processo de educador, aquele educador rígido na frente da sala de aula e os alunos lá. Aqui não, é o que o João falou, ou coisa horizontal, sabe? É para a gente deixar muito mais relaxado, colocar, eu falo assim, olha, algumas estratégias que a gente usa lá na faculdade. Por exemplo, a gente tem o grupo WhatsApp, e aí eu posto lá tudo que vai acontecer durante a semana, e isso traz também uma tranquilidade para a gente, porque a gente organiza isso, né? Vamos supor, eu dou aula toda quarta, quinta e sexta. E aí, na segunda, no máximo terça-feira, eu já programo tudo, já deixo lá. Isso traz para a gente uma segurança e diminui um pouco esse estresse, tá? Que mais ou menos você já está sabendo como que vai desenvolver isso, tá? É diferente, eu falo que o que está cansando a gente no ensino remoto é esse planejamento, porque, em geral, nós, professores, a gente vai lá 3, 2 horas antes, monta a aula, né? Estou acostumada a falar disso, monta a aula lá e vai. Não pode ser assim. O remoto tem toda uma preparação, parece que a gente está começando, né? E aí, o que as estratégias que a gente usa? Por exemplo, tem professor que canta, porque já é outra profissão dele, e ele vai lá e canta para os alunos. Tem uns que observar, quando eu falo para a gente ver como que é o clima da sala de aula. Tem uma sala de aula lá que eles adoram o Harry Potter. O professor entrou com o cachecol do Harry Potter, colocou coisas assim, para trazer essa distração, essa coisa mais leve que tem que ser o ensino remoto, né? Brinde, por exemplo, essa semana uma das professoras falou que colocou todo mundo para tomar café junto com ela, e todo mundo apareceu na webcam brindando com café. Nos grupos do WhatsApp, eu coloco sempre, quando eu posto a aula da semana, eu sempre procuro um memezinho referente a professor, essa nova modalidade que a gente está, para trazer essa coisa descontraída, tá? Faz a diferença. São coisas pequenas que fazem a nossa diferença, sabe? E aí, necessariamente, a gente vai fazendo essa adaptação de uma maneira natural. O Gustavo também me perguntou para mim quais são as mudanças necessárias dentro de casa para essa organização. Aí eu vou falar da minha experiência. Eu peço, né, para as pessoas que convivem comigo aqui, o meu filho e meu marido, para evitar de falar, né, algo, né, muito barulhento e coisa assim. Os cachorros eu ponho para fora, mas tem aluno que adora essa interação dos cachorros, né? De vez em quando eu pego o cachorro, mostro o cachorro, porque surge essa curiosidade natural, porque cada um está em casa. Outra coisa também que pode trazer um certo tipo de ansiedade para a gente é essa coisa de tu saber se os alunos estão ali paradinhos observando a gente. Mas quando você começa a fazer esse processo de ler a pergunta, eu faço muito disso. Quando eu começo a aula, eu converso com o aluno, aí eles começam a falar, conta um pouco da história de vida deles, e eu sempre trago isso, né? Tem uma aluna lá que viaja muito, cada hora ela está num lugar, ela loga num lugar, e eu falo, onde você está, fulana? O que você está fazendo agora? E isso traz eles pra gente, chamar pelo nome, sabe? Fazer uma coisa mais humanizada. E eu acho que isso faz toda uma diferença na maneira como que a gente está gerindo isso, né? Essa maneira diferente. Muito bem, muito obrigado. Espontaneidade, né? Assim, sair do quadrado, né, professora? Muito bem. Isso. Eu vou aproveitar que você respondeu as perguntas do chat ali direcionadas para você e vou fazer da mesma forma com o professor João. Eu vou fazer um link, faço uma pergunta inicial, né, uma pergunta ligadora aí, e você está à vontade para responder as perguntas do chat conforme achar pertinente, viu, professor? A professora Fabíola estava falando de espontaneidade, né, de senso humano, né, é um momento de incerteza que exige de nós o despertar para
para esse lado humano, né? Esse lado espontâneo de cada um e ficar rígido, assim, com regras, com formatos, parece não ser muito pertinente para a situação, dado que a situação é mesma emergencial, né? Então, eu queria que você comentasse, professor, se possível, a diferença de ser espontâneo, de ser ético e técnico, mesmo com a espontaneidade, de ser irresponsável, né? Muitos de nós querem ter controle, a professora estava falando ali, né, de você querer tudo muito bem planejadinho, quando, na verdade, uma situação ensejadora do tipo, a aluna logou de um lugar diferente, eu ressalto aquilo no meio, aquilo deixa a aula mais leve, né? Então, abrir mão do controle, 100%, né? Abrir mão da intolerância ao que é incerto, à incerteza, sem se exigir o melhor dos padrões de qualidade, é ser irresponsável ética e tecnicamente, ou dá para conciliar responsabilidade técnica e ética juntamente com a espontaneidade? Daí, fique à vontade para comentar e aproveitar as perguntas do chat, por favor. Professora Fabiola, pode voltar, viu? Pode ficar aqui conosco, por gentileza. Fica aqui, Fabiola. Não me deixa sozinho aqui, não, que essa de você me abandonar aqui. Inclusive... Eu respondo no chat também, gente. Porque o Matheus me julgou na fogueira aqui. Eu achei ótima a colocação dele. Você achou, né? Deixa eu ser. Porque, na verdade, é lógico, né? A pergunta, ela traz em si a resposta. É possível, sim, conciliar ética e responsabilidade, qualidade, né? Mas é difícil estabelecer limites. E aí tem um elemento que é importante, eu preciso falar dele, já tocando de beiradinho ali numa pergunta que a Salete fez sobre a conciliação, inclusive, das tarefas administrativas, tanto para os técnicos administrativos, quanto para os docentes que exercem função administrativa. O Cefet, como a UFMG, e essa experiência eu não posso deixar de relatar, né, porque em setembro agora eu faço 33 anos de UFMG. São instituições públicas. Então, olha que conflito. Eu sei como pesquisador, minha linha de trabalho, minha linha de pesquisa é o trabalho humano. Um dos pressupostos que a gente segue lá da escola francesa, da análise da atividade, é o distanciamento entre o trabalho prescrito e o real. A gente sabe que o prescrito, o trabalho real nunca vai ser igual ao prescrito, né? Aquela operadora de telemarketing que te liga e fala assim, bom dia, e você responde, ela tem lá um script, e tudo que você fala, ela já, né? Mesmo ela imprime alguma coisa de si à atividade dela, né? Um tom de voz, um jeito no pescoço, um jeito de sentar e de alocar a coluna, que pode ser saudável, adoecedor, e daí a gente tem, inclusive, os altos níveis de afastamento e alta rotatividade, o turnover, desse segmento. Pois bem, mesmo sabendo desse distanciamento, como pressuposto teórico e prático, nas organizações públicas, nós estamos mais restritos na capacidade de... Então, quer dizer, olha que confusão. Minha fala anterior foi, nós temos que criar. Mas nós temos que criar dentro de um movimento. Por isso, aí eu reafirmo a dimensão coletiva, a importância dela. Porque, às vezes, é o colega que vai me falar assim, ô, João, esse negócio, às vezes é a Fabiola que vai me dar um toque e falar assim, ô, João, olha, isso aqui ficou para mais, né? Você tem, qual que é a possibilidade? E o que eu tenho visto muito aí é uma impressão, eu ainda não tenho dado de pesquisa sobre isso, mas eu tenho a impressão que na atividade docente, que a maioria, né, dos colegas exerce, a gente vai conseguindo. Agora, na tarefa de gestão docente, isso vai ficando mais complicado, sabe? Porque o gestor, ele está premido entre a instituição, seja pública ou privada, e o operador, o trabalhador, né, que são os professores, e os alunos, e a sociedade, e o pai do aluno, né, e a mãe do aluno, que, por sua vez, está sobrecarregada com como é que ela faz para ajudar aquele filho, aquela filha. Então,
não tem, evidentemente, uma receita, não tem um modelo pronto. Esse é um grande desafio. Como que você garante alguns cuidados éticos necessários, né? Com uma qualidade do trabalho. Aliás, tem uma questão da qualidade que é importante, viu, Matheus? Quando você me perguntou. A qualidade do serviço, ela é diferente da qualidade do produto. Vamos pensar? Você compra um produto, você compra um celular, uma camisa. Você compra na loja, você vai saber quando você estiver usando. Então, eu uso a camisa, lavo, falo, olha, ela durou, né, não descorou, então ela tem qualidade, né? O celular, quando eu uso, tal. O serviço, a aferição da qualidade dele é automática no momento em que ele vai ser prestado, né? Então, é difícil de achar esse ponto, é mais difícil de aferir essa qualidade na questão do serviço, por quê? Porque se ele vai ser ferido exatamente no momento, a qualidade vai ser ferida exatamente no momento em que o serviço é realizado, evidentemente que a reação do outro afeta também a qualidade do meu serviço, não é isso? O médico, vou dar um exemplo de pesquisa, um médico no posto de saúde, o médico no posto de saúde, exatamente, na UPA, estou me lembrando do caso real. O traficante chega lá e fala, ó, eu quero que você atende a minha namorada agora. Ele fala, não, mas o caso dela foi classificado como baixa urgência. Não, mas eu quero ir pronto. Esse médico vai atender esse caso, supondo que ele, quando se vai atender primeiro ou depois, é outra história, com a mesma qualidade do outro, vai ser muito difícil, né? Nós atendemos os alunos todos da mesma forma? Não, porque o nosso serviço é muito balizado, a gente tenta garantir uma qualidade, né, que depende muito do que eles nos devolvem, né? E na medida em que você está com esse processo da devolução um pouco adiado, que é o que a Fabíola falou, então você traz o PET, divulga e se coloca, é um esforço e você tem que estar o tempo todo atento para saber se as suas ações, naquele sentido de desenvolver um bom processo, seja de ensino-aprendizagem, seja de gestão, você tem que estar o tempo todo atento para ver se ele está dentro dos limites institucionais. É um desafio, não é fácil. Tem um ponto que é muito importante, que diz respeito a exatamente o que vocês estão vivendo muito aí no Serviço de Saúde do CIAS, que são os afastamentos, né? Os professores que têm que se afastar, que já estão com quadro de adoecimento, né? E às vezes eles vão no médico assistente, ou às vezes não vão, isso que também está um quadro, às vezes, complicado. Eu acompanhei uma professora que adoeceu, ela entrou numa crise depressiva, e não foi ao médico, e não estava desenvolvendo as atividades dela administrativas remotamente, porque na época a UFMG ainda não tinha voltado, voltou a partir de agora, está voltando. Então, quando foi convocada a prestar conta daquelas tarefas administrativas que ela tinha, ela simplesmente não respondeu. E aí é complicado, porque o gestor ele não tem bola de cristal, como é que ele vai fazer? Mas, por outro lado, também poderia ter uma sensibilidade para buscar saber. Mas é justo cobrar esse, né? Quer dizer, são situações difíceis, que elas pedem atenção de todos, né? Mas eu já estou entrando, respondendo a sua pergunta, Matheus, eu estou tentando contribuir com o que a Salete perguntou sobre a conciliação das tarefas administrativas. Do ponto de vista administrativo, ela me perguntou sobre o futuro, né? Eu prefiro a humildade, sabe, Salete? Eu não sei o que vai ser o futuro. Que o modelo virtual chegou para ficar e que eu acho que vai, não só do ensino, mas de várias atividades, muita gente quer continuar. A economia que o governo tem feito é muito grande. Por quê? Porque quando a gente trabalha remotamente, no caso dos servidores, não se paga vale transporte, não se paga adicional de insalubridade, não se paga periculosidade, né? Então, tem uma economia muito grande sendo feita, né? E
Isso, por um lado, é um sinalizador, né, de que o modelo híbrido deve continuar, mas seria muito interessante se os governantes nos 3 níveis, e mesmo as organizações privadas, tentassem estabelecer com os trabalhadores uma postura mais dialógica, o que não me parece ser muito real, né? A gente não está vendo esse sinalizador aí, não. Mas seria a solução técnica mais rica para a sociedade e para as organizações. Desculpem se eu me estendi, mas eu tentei conciliar as duas perguntas. Muito bem, já vocês responderam aí conjuntamente algumas perguntas na fala de vocês, né, nas respectivas falas, excelentes respostas, excelentes colocações. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final dessa mesa. Aproveitando a fala do professor João, né, o gestor também, né, na condição de gestor, ele se vê num momento de desamparo, né, entre os moldes, os padrões, a necessidade de cumprir processos e técnicas e a sensibilidade para o momento, né, isso é de gerar angústia no gestor também. Às vezes a gente espera uma resposta pronta, né? Mas o que nós temos visto é que a própria gestão precisa de apoio, a própria gestão precisa de cuidado também, né? E a importância, né, da postura dialógica, né? Pelo menos aqui internamente no Cefet, nós estamos fazendo, né? Estamos procedendo dessa forma. Bom, por fim, a última pergunta, então, vai para os dois. É um comentário breve, né, que gostaríamos que vocês fizessem sobre as desigualdades. Desigualdades de renda, de gênero, de condições de acesso, vulnerabilidade, né, socioeconômica diversa e mesmo de pessoas com deficiências que estão, nesse momento, tendo dificuldades específicas, né, nesse acesso à informação, nesse acesso a esse novo método de se ensinar e aprender. Tanto da parte dos próprios professores, né, que às vezes se veem sem condições técnicas por, né, estarem não pertencerem a essa realidade digital, quanto dos próprios estudantes, né, que sofrem aí com os desgastes da realidade social, econômica latino-americana. Eu queria passar a bola para vocês, assim, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da teoria, assim, o que vocês podem falar aqui para acalantar, para tranquilizar, para motivar os nossos professores nesse momento tão angustiante. Por favor, a palavra é de vocês. Bom, voltando, respondendo ali, o Gustavo falou se a gente sente prazer com essa nova mudança. Sente, porque assim, a gente sai, foi o que o João falou, sai um pouquinho desse estresse do dia a dia, né? E algumas pessoas estão gostando desse trabalho remoto por causa disso, né? Não tem o estresse da van, não tem o estresse de chegar tarde em casa, no outro dia tem que acordar cedo, então está muito mais fácil. A gente fica com uma sensação que a gente trabalha muito mais, né? Porque a gente tem que, querendo ou não, se organizar um pouquinho melhor para isso, né? E existe, sim, esse prazer da mudança. Referente a essa desigualdade, o que eu estou vendo bastante a gente não tinha essa noção que não é todo mundo que tem acesso à internet, porque a gente acha que é uma coisa tão banal, fácil, né? Até acesso às redes sociais, até acesso à internet, ao conhecimento, e aí você se assusta um pouco com alguns alunos que não conseguem fazer esse processo. Então, quais são os meios, né, que necessariamente a minha instituição colocou para a gente? A gente tem e-mail, a gente utiliza o Classroom, que a nossa plataforma é o Google, a gente utiliza o WhatsApp. E aí a gente coloca o máximo possível de informação referente à aula ali, fora a aula gravada, né? E aí, por exemplo, assim, olha, eu tenho, nesse semestre, 3 alunos que necessariamente não conseguem acompanhar a aula,
E aí, através do grupo do WhatsApp, eu posto tudo para eles lá, e aí sim, quando eles têm a possibilidade de acessar, eles acessam. Aí a gente tem que ter toda uma flexibilidade, que foi o que a Salete falou, que os professores mais rígidos, como que a gente vai lidar com isso? Com flexibilidade. Tá? A avaliação a gente tem que ter flexibilidade, as entregas do trabalho tem que ter flexibilidade, porque às vezes a gente coloca uma data e por falta de acesso desses alunos eles não conseguem. Então a gente tem que ter essa maneira diferente de olhar, porque às vezes eles não conseguem acessar e a gente faz chamada. Tá? Aí, os alunos que não conseguiram participar, a gente pede para fazer um relatório da aula, depois que eles conseguem acessar, ler os artigos. Tá? Tem alunos que só conseguem acessar, às vezes, no serviço ou na casa de algum parente. Então, isso tudo a gente tem que ter em mente que a gente não pode trazer um ensino presencial mais rígido para o ensino remoto. Tá? A palavra é flexibilidade mesmo, tá? E é erro e acerto, vai indo, e cada dia, cada semana é uma coisa, aí vocês vão complementando, e fazer essa linha de comunicação com o aluno, tá? Eu acho que é fundamental. À medida que a gente faz isso, a gente sai dessa posição do suposto saber, porque, querendo ou não, nesse momento, os alunos, em referente à internet, sabem mais do que nós, a gente faz esse processo de uma maneira mais harmoniosa, né? É isso mesmo. Concordo plenamente. A Salete comentou, aliás, é o título da mesa, né? Aprender fazendo, essa postura freiriana mesmo, gente. Não tem outra, não. E o Paulo Freire é um bom recurso para a gente falar dessa desigualdade, né? Eu tenho experiência de lecionar para cursos que estão localizados em regiões mais pobres da cidade e regiões mais ricas da cidade. E a gente nota claramente a diferença. Mas, gente, aqui, isso já estava colocado antes. Fabíola, eu gostei muito quando você falou, Fabíola, porque, assim, não é o distanciamento que criou a desigualdade social. Agora, o distanciamento, ele explicita isso, né? A gente tem mais uma prova de que nós vivemos uma sociedade desigual. Eu gosto muito de acreditar, talvez eu seja um pouco ingênuo, otimista, mas acho que todo professor é um pouco idealista, porque se não for, já não fica, né, nessa atividade. Que a educação ela é uma das possibilidades maiores de transformação e de redução dessas desigualdades sociais, né? Todos os indicadores mostram isso. Ela não é suficiente, né, gente? Não adianta só dar educação e não ter políticas públicas de emprego, renda e tal. Mas sem educação não vai. Você pode ter também as outras políticas, se você não tiver um movimento claro de qualificação nossa, né, de todo mundo, sem dúvida isso não existe. Eu gosto de acreditar, Matheus, que o espaço da formação é um espaço de redução de desigualdade. Então, a gente colocar isso em discussão, eu vejo, para fazer analogia com o Cefet, eu sei que vocês têm um programa de inclusão, a UFMG também fez um programa similar, inclusive convidando ex-alunos a participarem de colaborações, doações, etc. E até onde eu sei, está sendo bem sucedido, sabe? De novo aí, recuperar solidariedade, né? Recuperar vínculo. É uma chance que a gente tem de fazer coisas que talvez a gente não fizesse, né? No ensino presencial, a coisa estava mais ou menos assim, olha, eu não sei de onde que esse aluno veio, quantos ônibus que ele pegou para chegar aqui, quanto tempo ele espera na van, né? Então, eu gosto disso. Agora, eu queria muito reforçar o que a Fabíola comentou e que a Salete tinha falado ali, porque bate muito com a minha experiência pessoal, que é a questão da avaliação do ensino remoto. Esse ponto me parece ser um dos que mais pede esforço do professor. Eu vou falar de mim, né, agora assim. Eu não tenho dificuldade, eu me adaptei relativamente rápido, com uma semana eu já estava dando de conferência e a gente está buscando uma coisa e outra.
Na hora de fazer a prova, bendita prova, né? Isso realmente é uma peleja. Por quê? Porque a prova presencial, você está ali, você entrega, e você fica, colou, dá a prova aqui, né? E agora? Como é que você faz com a cola virtual? Né? Não faz, porque você posta a prova lá, e aí você pediu, Matheus, um referencial teórico, o melhor que eu consigo lembrar é o Foucault. Toda estratégia de controle, ela gera sempre contra-controle. Não tem controle absoluto. Aí isso é perfeito. Porque aí você fala assim, eu vou colocar a prova, e aí eu já sei. Eu faço uma prova difícil e dou pouco tempo. Porque aí eles não dão conta de replicar no WhatsApp a questão. Mas cada estratégia, você pode saber que a capacidade engenhosa do ser humano é uma coisa fantástica, né? E aí, a fala da Fabíola me fez pensar muito isso, me fez lembrar muito disso. Espera aí, o que eu estou querendo? O meu objetivo principal é produzir o conhecimento, é refletir, é promover as pessoas, ou é avaliação? O que era meio, você colocou esse termo, Matheus, o que era para ser um meio, né, parte do processo de produção do conhecimento, começa a virar o fim. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que é sobre esse que eu estou tentando debruçar, assim, prioritariamente, em termos na prática, não vamos ver, né? Dar aula, para mim, não tem sido um grande... Nossa, tem sido um aprendizado muito prazeroso, é isso, Fabiola? Tem sido muito gostoso aprender coisa nova, desconstruir preconceito que eu tinha com o ensino remoto, a EAD, com todas as modalidades virtuais, né? Isso está sendo muito bom. Agora, eu ainda não achei solução. A solução mais saudável que eu vi foi de alguns colegas que falaram comigo o seguinte, falaram, João, você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que pensar que a avaliação agora vai passar por outros princípios, que não necessariamente aquele conteúdo que você imaginava que a pessoa ia guardar, decorar e responder da forma certa, como você foi ensinado a vida inteira, né? Mas eu estou muito animado por desafio, isso que eu queria dizer para vocês, e acho que talvez espero que isso contribua, sabe? Acho que é bom a gente se reinventar, sim, nós temos que nos reinventar. É isso que eu queria dizer. Agradeço mais uma vez, então, o brilhantismo de vocês, as profundíssimas colaborações e esse riquíssimo debate que foi impresso aqui. Infelizmente, o nosso tempo de mesa se esgotou. Eu só queria finalizar dizendo que para nós, Cefet, é um grande prazer receber vocês, né? Queríamos aí dar um abraço, né? Mas o momento pede só abraços virtuais. Vocês estão aí conosco, sintam-se preparados para novos convites dentro em breve, né? Porque uma vez que a gente detecta essas figurinhas de excelência, nós não deixamos passar batido de novo, não, tá bom? Muito obrigado. Ótimo, gente. Só dizer, então, para todos que estão nos vendo, que esse debate foi proporcionado por todos que estão aí na telinha, mas a equipe de comunicação social também, que está escondidinha, mas está presente, mas as tradutoras de Libras aí, né? Vocês viram que nós estamos muito chiques, né? E quero agradecer também a colaboração delas aqui. Outras pessoas também colaboraram, mandando perguntas para nós montarmos aí os temas de debate, os quesitos, e aqui, no Aqui e Agora, outros voluntários também estavam no chat mandando perguntinhas o tempo todo para enriquecer a discussão. Né? Não vou citar os nomes, porque são muitos, mas quero agradecer a todos vocês também. Dizer também, por fim, que o Cefet dispõe de meios de acolhimento para pessoas em sofrimento, orientação na unidade CIAS,
para procedimentos com afastamento e licença, orientação em saúde. Então, os e-mails são, respectivamente, para orientações gerais, questões burocráticas e específicas aí de orientação sobre afastamentos, licenciamentos. CIAS, né? SIASS, cias@cefetmg.br, e o e-mail específico de acolhimento da equipe de saúde mental é psique, 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 COVID-19, tudo junto, @gmail.com. Muitíssimo obrigado, passo a palavra aí de volta para a apresentação. André, é com você. Obrigado. Valeu, Gustavo. Muitíssimo obrigado aí. Agradeço também mais uma vez a Fabíola, a professora Fabíola, o professor João César aí, por essa discussão enriquecedora, humanizada que pudemos assistir agora, né, nesse webinário aí. E desejo a vocês todos aí muita saúde, né? E lembro a você que está nos assistindo aí, né, informo que este webinário ele é gravado, mas ainda assim, né, as dúvidas enviadas por você no chat estão sendo respondidas por uma equipe especializada do Subsistema Integrado de Saúde, de atenção à saúde do servidor do Cefet-MG no próprio chat. Então, fique atento ao chat aí que temos uma equipe especializada respondendo às suas dúvidas. Mais uma vez, reforço que a programação das atividades da Semana de Acolhimento estão disponíveis no site www.cefetmg.br. Acesse, fique por dentro e participe. Muito obrigado, então, a você que assistiu este webinário. Espero que nos vejamos em breve. O Cefet-MG agradece o apoio técnico dos servidores Júlio Sardinha, Laís Barbosa, Maiara Marinho e deseja muita saúde a todas e a todos. Um abraço.